rogai por nós. Queiram sentar-se. Estimados fiéis, há 2 domingos, então, no domingo da 70ª, eu iniciei uma série de sermões muito úteis sobre o inferno. No primeiro sermão nós vimos, de modo mais geral, sobre a existência do inferno provada pela Sagrada Escritura e pela própria razão. Hoje trataremos de modo mais particular aquilo que nós chamaremos as portas do inferno, ou seja, pecados que podem facilmente nos conduzir à condenação eterna. Trataremos de 2 pecados, que não são todos, mas 2, a embriaguez e a impureza, ambos relacionados com a falta de temperança. Lembro também que a embriaguez, então, ela deve ser considerada no sentido mais amplo, ou seja, o uso de todas as substâncias que nos privam da razão. Claro, sem considerar aí os medicamentos, por exemplo, anestesias e tudo isso, é moralmente permitido por uma questão de saúde, mas digo todas as drogas lícitas e ilícitas. São Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz: não erreis, os bêbados não herdarão o reino dos céus. A embriaguez, caros católicos, é um dos vícios mais vergonhosos e funestos. E claro, dentro da embriaguez, então, como eu disse, colocamos todo o consumo de substâncias que privam o homem de sua razão. O efeito imediato é privar o homem do uso da razão e até mesmo dos seus membros. Este pecado ultraja a Deus porque ele mancha e apaga no homem a imagem de Deus. O homem, pela sua alma, é a imagem de Deus. Como Deus, a alma conhece, ama e quer. Vejamos agora o escravo da bebida ou de outra droga. Onde está a imagem de Deus? O embriagado é capaz de formar uma ideia. O embriagado é incapaz de formar uma ideia. Semelhante ao animal, ele não é capaz de exprimir seu pensamento. Onde estão os seus sentimentos? Só tem instinto de animal. Onde está a sua liberdade? Faz o que não quer e não faz o que quer. Chega a ponto de não poder ficar em pé, de não poder dirigir seus passos, de cair. Deus fez o homem grande, diz a Escritura, mas pelo vício o homem nivelou-se ao animal. O alcoólico ou todo drogado é inimigo de sua alma porque calca aos pés todos os mandamentos da lei de Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas, diz o primeiro mandamento. O escravo da embriaguez é do número daqueles que São Paulo estigmatiza quando diz: seu ventre é seu Deus. O bêbado blasfema frequentemente, roga pragas, jura falso, profana o dia do Senhor. É mau filho, é mau pai, mau esposo, briga, fere e às vezes mata. Como é frequente que 2 embriagados também briguem e se firam o rosto. Quanto ao 6º mandamento, são obscenidades de toda espécie, pensamentos, desejos, palavras, olhares, ações, brutalidades que os próprios irracionais ignoram. No vinho está a luxúria, diz a Sagrada Escritura. Dizemos que o alcoólico, o embriagado, é inimigo de seu corpo. O álcool, quando em excesso, exerce um efeito funesto sobre o estômago, sobre o coração, sobre os rins. Pesquisas médicas afirmam que até mesmo pequenas quantidades prejudicam nossa saúde. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que o uso contumaz e abusivo do álcool é responsável por 2,8 milhões de mortes por ano no mundo, sendo 100 mil delas somente no Brasil. Também o alcoólico, o embriagado, é inimigo de sua família. Imaginemos, uma boa moça alegra-se na doce esperança de em breve achar-se ao lado de um bom rapaz, o preferido de seu coração, para levar com ele uma vida cheia de alegria e de felicidade. Por ele, ela deixou pai e mãe, a ele dá sua mocidade, seu coração, suas forças, seu trabalho, sua vida.
E o rapaz lhe promete torná-la feliz, promete-o, jura-o, até ao pé do altar. E agora, escravo da bebida, chega em casa bêbado, envergonha sua esposa e a contrista, a descompõe, a maltrata e às vezes deixa-lhe faltar o estrito necessário. Que ingratidão, até mesmo que traição. Este pecado levanta também contra o homem um brado de maldição, arrancado de um coração esmagado. O eco desta maldição subirá até o trono de Deus para bradar vingança contra o violador do amor conjugal. Mau esposo, talvez um pai pior ainda. Seus filhos, pobres criaturas, geralmente nascem predispostas ao vício. O fruto não cai longe da árvore, diziam os antigos. Que educação dará, aliás, tal pai a seus filhos? O que ouvem os filhos? Palavras obscenas, conversas ímpias. O que eles veem? Brigas, escândalos. O que este pai responderá no dia do juízo, quando Deus lhe perguntar qual o exemplo que ele deu aos seus filhos? Busquemos, então, manter distante de nós qualquer substância que nos prive da razão. Renunciando ao vício, gozaremos das satisfações da virtude e da abundância, aos encantos da vida da família, tão puros e tão santos. Que alegria se ver um objeto da afeição de sua esposa, ter seus filhos sadios e bem educados. Fujamos, pois, dos vícios, rezemos, frequentemos os sacramentos, afastemo-nos da ocasião, principalmente lembremos-nos da palavra de São Paulo que diz: os bebedores não entrarão no céu. O segundo pecado que nos leva ao inferno também foi condenado por São Paulo, que diz: não erreis, os impuros não herdarão o céu. A impureza, caros católicos, é o amor desregrado dos prazeres da carne. Pensar voluntariamente em coisas desonestas, desejar praticar, ver, ouvir coisas escandalosas, dizer palavras, ter conversas imorais, ler livros obscenos, olhar imagens, espetáculos, vídeos e filmes. Pessoas indecentes, frequentar lugares onde nós já sabemos que os frequentadores daí se vestem mal. Permitir-se consigo ou com outras pessoas liberdades criminosas. Praticar também no sacramento do matrimônio o que a moral cristã proíbe. São pecados contra a pureza. Alguns poderão dizer: isto é pecado pequenino. Pequenino, mas é pecado mortal. Diz Santo Antonino que é tal a corrupção que faz lavrar este pecado que nem os próprios demônios podem sofrê-lo. E acrescenta o mesmo santo que quando se cometem semelhantes torpezas, até o demônio foge de as ver. Consideremos agora o horror que causará a Deus aquela pessoa que, como diz São Pedro, semelhante ao porco, se revolve no lodaçal deste pecado. Dirão ainda os escravos da impureza: Deus é misericordioso, conhece a fraqueza da carne. Pois fiquemos sabendo que, conforme o relata a Sagrada Escritura, os mais terríveis castigos que Deus descarregou sobre o mundo foram a punição deste pecado. Abramos com efeito a Sagrada Escritura. O mundo está ainda no começo e já os homens estão corrompidos, carnais, impúdicos. Deus se arrepende de ter criado o homem e por isso toma a resolução de o exterminar. Abre as cataratas do céu, a chuva cai durante 40 dias e 40 noites, as águas sobem até cobrirem as montanhas mais altas e a humanidade morre afogada, abismada nas águas do dilúvio. Só escapam 8 pessoas, a família de Noé, que sozinho guardara a castidade. Será então um pecado leve? O que lemos ainda na Bíblia? Havia na Palestina 5 cidades muito famosas pelo seu comércio, pelas suas riquezas, mas mais célebres ainda, mais famosas ainda pela sua corrupção espantosa. Naquelas cidades cometiam-se pecados de que nem se pode dizer o nome, pecados sensuais contra a natureza, pecados horrorosos que infelizmente se cometem hoje
depois de 2000 anos de cristianismo. E então Deus, o que fez? Mandou chover sobre aquelas cidades uma chuva, não mais de água, mas de fogo e de enxofre, que reduziu a cinzas as cidades e os habitantes. Não satisfeito, Deus mandou a terra que se abrisse e ao inferno que engolisse os restos infames de Sodoma e Gomorra. O que nos diz ainda a Sagrada Escritura? Que outrora Deus mandava queimar vivo a quem cometia semelhantes pecados e até aos casados que profanavam o matrimônio pelo crime horrendo do adultério. Este pecado de adultério, depois do assassinato, o mais grave de todos os pecados contra o próximo, foi sempre considerado até pelos pagãos como um crime digno de todos os castigos. Os antigos egípcios condenavam a ser queimada viva a mulher casada que tinha cometido este pecado. Os saxões igualmente condenavam à fogueira a mulher casada infiel e à forca o cúmplice de seus crimes. E há ainda cristãos que trazem na alma do pecado o sacramento que São Paulo chama de grande, que levam o sacramento que São Paulo chama de grande na lama do pecado. Esses são apenas os castigos para este mundo. E o que será do outro mundo? Está escrito, e a palavra de Deus não volta atrás, que os desonestos não entrarão no reino dos céus. É este o pecado que arrasta mais para o inferno, que arrasta para o inferno o maior número de almas. Diz São Remígio que a maior parte dos condenados estão no inferno por causa deste pecado. O mesmo diz São Bernardo. Ele diz: este pecado precipita no inferno quase todo mundo. Do mesmo modo, fala Santo Isidoro, ele diz: a luxúria é muito mais que qualquer outro vício que sujeita o gênero humano ao demônio. Em uma palavra, é a doutrina de todos os santos de que de 100 condenados ao inferno haverá apenas um ladrão, haverá talvez apenas um assassino, um ímpio, mas 99 desonestos, impuros. Como sabemos, embora um pecado contra os primeiros mandamentos é mais grave na escala da gravidade, os pecados contra o sexto mandamento são os que mais condenam as almas, pois este pecado gera vergonha de confessar e também tem efeito viciante sobre o nosso cérebro. Longe de mim infundir-vos o desespero. O que quero dizer é que, se nós nos encontramos atolados neste vício, procuremos sair o quanto antes deste lodaçal imundo, senão o inferno será a nossa sorte eterna. A impureza, além de ser uma grave ofensa a Deus, traz sobre o homem efeitos muito negativos. Primeiramente, destrói a família, destrói o amor conjugal, destrói toda a capacidade de um afeto casto, onde se passa a ver o próximo não como um filho ou uma filha de Deus, mas um objeto de prazer. A impureza destrói a nossa capacidade de amar. Outro efeito da impureza é, como indica São Tomás de Aquino, tornar-nos cada vez mais ignorantes, incapazes de raciocinar corretamente, incapazes de fazer abstrações. Nós nos tornamos materiais, prejudicando gravemente a nossa vida intelectual. Outro efeito ainda é nos levar à miséria, visto que muitas das nossas obrigações profissionais deixam de ser cumpridas pelo tempo perdido nas telas, por exemplo. Além do que, com a grande satisfação que a impureza concede ao nosso cérebro, as coisas mais simples e necessárias do dia a dia tornam-se profundamente entediantes. E então, o que nós devemos fazer? Primeiramente, rezar. A oração é uma chuva especial, é uma chuva celestial que apaga o pecado da concupiscência. Os santos recomendam rezar antes de dormir de joelhos, ao pé da cama, 3 Ave-Marias, especialmente a pureza de Nossa Senhora.
Em segundo lugar, repelir sem demora todo mau pensamento e desejo, chamando pelos nomes de Jesus e Maria. Terceiro, fugir, mas fugir absolutamente, custe o que custar, da ocasião do pecado, da frequentação de tal pessoa, de tal casa, de tal divertimento, de um modo especial, dos eletrônicos modernos que tão facilmente nos levam ao pecado. Fugir também da solidão e do isolamento, procurando por santas amizades. Por fim, procurar a ajuda de um sacerdote a quem nos confiamos e relatar as nossas fraquezas. Mas o meio mais eficaz é a recepção frequente e piedosa dos sacramentos da confissão e da comunhão. Desenganemo-nos. Se agora não nos emendarmos, mais tarde será tarde demais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.